Saudações psicodélicas! Está começando o Chá Psicodélico, que é a nossa série de vídeos que vai receber convidados super importantes e qualificados para comentar notícias, artigos e o que mais que houver de relevante para o cenário psicodélico brasileiro. Então pegue seu café, seu chá, qualquer chá, e vem com a gente. Hoje a gente está recebendo o Sandro Rodrigues, que é psicólogo, músico, especialista em psicologia, subjetividade e instituições de saúde, mestre e doutor em psicologia e cofundador da PB e da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Muito bem-vindo. Hoje o Sandro está aqui com a gente para comentar o artigo da sua autoria, que se chama Pela Incorporação do Conceito de Matrix ao Paradigma Psicodélico. Assim, Sandra, antes da gente começar, eu queria fazer um elogio, assim, muito sincero sobre esse artigo. É do tipo de artigo que eu fico empolgada lendo, assim, é meio raro isso acontecer, né? E eu fui lendo, fui ficando empolgada. Eu acho que ele traz contribuições muito relevantes para o campo da psicodelia no geral, para a ciência psicodélica. Acho que aumenta muito o nível, né, de discussão e recomendo assim que qualquer pessoa que já esteja pesquisando psicodélicos, já trabalhe com psicodélicos ou que queira trabalhar algum dia, né, queira pesquisar algum dia, recomendo muito fortemente a leitura desse artigo porque, como eu disse, ele eleva muito o nível do debate, né, e da percepção clínica e científica dessa área. Então, parabéns. E para começar, então, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é esse conceito de Matrix, né, de onde que ele surgiu, por que ele é importante. Em primeiro lugar, obrigado, Priscila. Um grande prazer poder estar aqui participando, né, desse momento, desse chá psicodélico, assim, a gente poder partilhar essa troca aqui sobre o que é prazer também para mim, poder falar desse artigo pela incorporação do conceito de Matrix ao paradigma psicodélico. Fico feliz também de ter o seu retorno da leitura, porque afinal a ideia assim, principal era um pouco da coisa do pegar. Como é que ela pega? De como é que ela, justamente, o artigo também tentava fazer com que, ver se chega, né? Como chega. Então, isso é importante para mim ter esse retorno, de como é que chega para a pessoa, e tem tido retorno bem positivo, isso é muito bom. Mas a ideia da Matrix, a gente está falando da Matrix aqui, da noção da psicóloga Beth Eisner. Eu estou dizendo isso porque é diferente do conceito de Matrix que prevalece no senso comum a partir do filme das irmãs Wachowski, né? O filme é de 99. O texto principal, o texto que a Beth Eisner trabalha, apresenta essa noção, propõe, é uma comunicação breve, científica, chamada Set-Setting Matrix, né, que seria Set-Setting Matrix, onde ela conta um pouco, dá o tom do que seria esse conceito. E o que eu acho que é o primeiro ponto de que ela traz para essa ideia? É a discussão sobre como as pessoas são cuidadas, principalmente ela vai falar assim, após a passarem pelas experiências psicodélicas. E ela fala isso muito a partir de experiência guiada, experiência de uso ritual, experiência terapêutica, em que a pessoa vai para um dispositivo, participa do dispositivo todo preparado, o setting preparado, tem todo um contexto para ela vivenciar, tirar o máximo daquela experiência, mas tem uma dimensão daquilo, e que esse máximo dessa experiência, que ao sair desse lugar e voltar para o seu ambiente de pertencimento, ou nesse deslocamento, ou onde chega, a pessoa pode se deparar com um grande impacto, um grande choque e gere um impacto negativo. Um impacto inverso àquele que era buscado. Aquele paraíso se torna um inferno, dependendo de para onde a pessoa leve. E isso aparece até mesmo quando a gente pensa assim na psicopatologia. Existem algumas experiências anômalas, que elas são vividas, experiência, por exemplo, sinestesia, experiência fora do corpo. Tem umas experiências que elas são vividas assim, algumas visões, alucinações, de uma maneira tal que, conforme o ambiente onde ela seja recebida, ela vai receber um sentido muito diferente, e desse sentido vão se desdobrar consequências diferentes. Sim? Eu diria que uma experiência, por exemplo, de uma percepção sem um objeto partilhado ali, externo, que seria uma alucinação, ou ouvir vozes, por exemplo, esse é o mesmo tipo de experiência que, num contexto psiquiátrico, psiquiatrizante, medicalizante, é automaticamente colocada como uma experiência patológica, dentro de um quadro patológico a ser remitido, como sintoma a ser remitido, enquanto você tem, por exemplo, grupos de ouvidores de vozes que trabalham exatamente o que é a experiência de ouvir vozes. E isso é no campo da saúde mental. Nesse texto, que é de 1997, da Beth Eisner, ela fala do cuidado antes e depois das experiências. Então, ali, a primeira ideia a respeito da questão da Matrix diz respeito ao fato de que a Matrix fala do antes e do depois da experiência, ou seja, o que eu também considero, poderia dizer, o além do setting. E o setting considerado como setting aqui,
a noção do setting controlado. Porque setting, a noção de setting tem vários sentidos, autores diferentes utilizam em âmbitos diferentes. O que prevalece, por exemplo, nos estudos que dizem que trabalham com setting, é o controle das variáveis ambientais durante a experiência. É isso. Os estudos que falam que controlam setting não estão pensando em questões, por exemplo, que escapam ali, cuja explicação vai estar para além dali. Por exemplo, questões políticas, questões culturais. Porque o que acontece? O set, né, para entender, vamos fazer Matrix, né, a gente tem que falar rapidamente de setting. O set, né, a gente entende como aquela dimensão do sujeito que está ali experimentando, naquele momento está na experiência, então diz respeito tanto ao seu estado mental, seu estado físico, sono, alimentação, é a dimensão do sujeito. Por exemplo, a diferença de peso de uma pessoa para outra, a experiência que tem. Então tem uma dimensão física, tem uma dimensão psicológica, mas todas aquelas que dizem respeito ao que está no âmbito do sujeito ali. Uhum. E cujo trabalho é feito em torno da relação com o sujeito. Uhum. Então, assim, com o psicólogo cuidando, ele pode estar cuidando na terapia, está cuidando, está justo um setting, prepara o sujeito para a experiência, ajuda a integrar o sujeito. O setting é o ambiente, né, que ocorre justamente aqui, o dispositivo. Por exemplo, você vai a um ritual, esse é o setting. Uma festa de música eletrônica, esse é um setting. Pagode é um setting. Um consultório é um setting. A rua pode ser um setting. O setting é aquele ambiente em que ocorre a experiência. E quando se fala em set, está falando de um paradigma para garantir segurança e eficácia, ou para potencializar segurança e eficácia. Então, ou seja, quando se fala em set, em geral, está se falando de buscar o melhor set e o melhor setting. Isso já está implícito na ideia de setting, a gente só fala no setting com essa ideia, então, ou seja, onde já há uma ideia do controle nesse sentido de como é que a gente pode buscar o melhor ambiente, ou botar esse ambiente da forma mais favorável, que música, trilha sonora, como é que vai organizar os aromas naquele lugar. A gente sabe que a música ocupa um lugar muito importante na condução durante a experiência, durante a condução afetiva da experiência, pelos territórios que a pessoa muitas vezes pode passar numa experiência psicodélica mais intensa, muito conduzido pela música. Então, ela tem uma importância muito grande. Você pode preparar o sujeito para uma experiência, você pode, ao final, conversar com ele, no final de um ritual, no final você pode fazer algumas sessões sobre como foram aqueles símbolos que você vivenciou, como você pensa em integrar isso, como você observa isso na sua vida, pode fazer uma pequena projeção, mas ela, nesse âmbito, ela vai ser sempre parcial, porque em níveis diferentes, com perspectivas diferentes, isso vai ser visto até pontos diferentes, mas, numa medida ou em outra, daqui a pouco a pessoa vai embora, e quem é profissional do campo da clínica sabe também que é importante a necessidade, nós somos humanos, que é preciso que em algum momento a pessoa vai embora também, que nosso trabalho não é infinitamente, cara, não tem como cuidar o tempo todo, infinitamente de todas as pessoas, e não é assim que funciona, e nem é esse o propósito. O modo do cuidar tem a ver com o processo de cuidado, como a gente também pode potencializar o autocuidado, e esse cuidado na relação conosco a gente consegue estabelecer e ajudar os sujeitos a estabelecerem outro modo de relação com o mal-estar, com o bem-estar. Alguns profissionais têm pensado assim, como controlar a Matrix? Algumas pessoas, quando comecei a falar de Matrix, diziam exatamente, eu faço anamnese, por exemplo. De uma forma geral, as pessoas relatam, seja fazendo anamnese, seja da forma que for, ou preparar o sujeito, ter sessões com o sujeito antes, como a forma de lidar com o antes, com o que vem, com o histórico. Depois também, assim, depois das sessões, eu vou justamente isso, essa elaboração que a gente faz na integração ali mais próxima, como o depois. Só que o que acontece, os elementos da Matrix, eles, de fato, elas se condensam no sujeito. Eu quero dizer assim, um elemento da estrutura de onde a pessoa vem para onde ela vai estar ali. Sim. Só que a diferença é que a dimensão da intervenção e do manejo demanda que a intervenção se dê em outro lugar. Que se dê, por exemplo, como no caso, quando a gente pensa nas políticas da reforma psiquiátrica, se dê no território. Ou seja, tem questões culturais que elas têm que ser debatidas no âmbito do debate cultural. Não é o que o consultório vai conseguir fazer, melhor perspectiva que seja. Isso não é uma crítica, por mais que a pessoa tenha essa perspectiva, e isso é importante saber. Aí, assim, então, quer dizer, o psicólogo, por exemplo, o clínico, o terapeuta não pode cuidar da Matrix? Eu vou dizer em parte. Toda não. Em parte, sim. O que você pode fazer? Exatamente. Quanto mais você cuida desse de onde vem, você leva em consideração esses fatores para pesar o teu próprio raciocínio sobre a possibilidade, assim, de que será que é indicado ou não é indicado? Será que não tem uma contraindicação aqui? Porque sair da Matrix
parece uma coisa fácil, parece que assim, fácil no sentido, quem relata, nossa, eu vivenciei algo, uma experiência, saí da Matrix, fala, acabou meu véu de ilusão, e todo mundo que está sofrendo é por estar no véu de ilusão da Matrix. E, inclusive, normalmente diminuem questões políticas, questões Uhum. materiais, assim, porque é exatamente isso, está tudo na ilusão. Aí também, justamente, acaba que a ideia de política fica resumida àquela ideia meio filiação partidária, e não uma ideia de que, olha, a gente precisa se posicionar no mundo e compor coletivamente as coisas, fazer ação que move coletivamente. Assim, quando a gente fala na reforma psiquiátrica, no trabalho, no território, esse trabalho ele também é interprofissional, ele tem muitas equipes, ele tem vários âmbitos para ser realizado. Questões de serviço social são conduzidas por assistentes sociais, questões médicas por médicos, questões psicológicas por psicólogos, e a equipe toda integrada conversando, porque as coisas não são estanques, mas elas têm dimensões de cuidado que têm uma certa autonomia. E o que na prática, qual é o problema do sucateamento de um CAPS na prática? É que, na prática, com o sucateamento, com a política não efetuando todo o projeto da reforma psiquiátrica, o que muitas vezes pode acontecer é uma visão centrada no medicamento, farmacocêntrica, Uhum. dentro do CAPS. E o CAPS operar, você vê assim, tudo se parecia meio acessório, que o principal é medicamento. Medicamento, cadê o medicamento que está me medicando? E o médico aí, agora. Isso é o carro-chefe. Se não estiver tomando remédio, não pode participar da oficina. Se não sei o que, medicamento, medicamento, medicamento. Isso é um fenômeno que, inclusive, muito presente. Era um hiato até chegar o projeto da gestão autônoma da medicação no meio, para tentar debater isso, colocar de outra forma, isso é totalmente um hiato mesmo na reforma psiquiátrica, porque acabou que o medicamento, ele de parceiro possível, ele se torna um protagonista numa política que é reducionista política. Paga X, compra esse remédio, a indústria farmacêutica produz e entrega. Isso é muito mais simples Uhum. do que fazer o que os cubanos fazem bem com a medicina preventiva, medicina coletiva, comunitária, pegar o território. Ao mesmo ponto, tá para mim a questão da Matrix. O território, ele é do âmbito da Matrix. Então, ele é do âmbito de se relacionar. Assim, se você quer cuidar da Matrix, você vai fazer AT também, então. Você vai sair, você vai para além. E uma parte que você pode cuidar, assim, um profissional clínico, dentro do consultório, diz respeito, por exemplo, a essa aposta na rede de apoio, aposta Uhum. na rede, conhecer assim, as dinâmicas, que, dependendo da relação que a pessoa estabeleça, para ajudar a promover autonomia na sua rede, ou seja, de que forma, por exemplo, considerando que algumas pessoas vão utilizar psicodélicos, independente de estar regulamentado ou não, e que o princípio da redução de danos pode, de alguma forma, acolher, sem julgar, isso como decisão, há o cuidado também a citar, mas e algumas experiência acompanhada, e a pessoa vai fazer uma experiência, e muitas vezes as pessoas elas fazem por conta própria, fazem de outra forma, e por que não, por exemplo, em certos casos, que isso é observado, que esse caminho todo é observado, por que não é uma aposta menos, inclusive, custosa, trabalhar com a rede de apoio da pessoa, para Sim. que ela possa justamente saber assim, olha, a cada decisão, cada ponto assim, onde é que você está apoiado, quem te apoia, como é que você faz, e esse ambiente, por exemplo, um setting preparado. Muitas vezes o setting tem que ser aquele ali, o da pessoa. Tem um livro do Andrew Weil, que é bom, que ele está todo caindo aos pedaços, ele tá sempre, quem tiver esse livro, ele vai estar caindo aos pedaços. Drogas e Estados Superiores da Consciência, Andrew Weil. A edição é assim, você compra hoje em dia no estante virtual, não vai durar 3 dias sem se desmantelar todo. Costumo recomendar para muita gente, é muito interessante que ele escreveu na década de 60, como é que droga vira um problema, às vezes, numa família proibicionista, botar assim esse termo, acho que não chega a usar Uhum. proibicionista, mas com uma visão fechada, ele, como é que vira um problema? E ele coloca, bem, a partir de muito do que é divulgado, com muito sensacionalismo de um lado e do outro, que se sobrepõe às imagens esparsas que as pessoas têm das outras que usam, assim, como é que isso, e o que é sobreposto pelas imagens que são divulgadas, gera nas pessoas muito esse âmbito, e como os psicodélicos eles têm essa coisa barroca, céu, inferno, tudo muito intenso, é maravilhoso, é terrível, assim, tem muita intensidade. Isso também acontece, como o Gordon Wasson falava lá, em termos de que ele vivia como micofobia, e a Valentina lá, como russa, vivia como micofilia, que ele dizia, tem um povo que adora cogumelo, tem um povo que tem pavor de cogumelo. Essas coisas, essa polarização, eu falo assim, que é muito comum em relação a essas substâncias, e às vezes, o que acontece? Por exemplo, os pais dizem para o adolescente, olha, se você... Aí pega essas propagandas, essas coisas bizarras, assim, mentirosas, assim, sensacionalistas, e fala, olha, se você fumar maconha, você vai querer roubar, você vai fazer não sei o que, como, sei lá, reefer madness, você vai fazer... E aí, o sujeito tem uma experiência, acontece, está no mundo, na adolescência, em algum momento, tem uma experiência, porque o set está aí.
Algumas pessoas vão, Uhum. inclusive, vivenciar exatamente o que estão esperando. E vão pegar Sim, porque é o repertório que ela tem, ela vai aquele medo toma conta, na verdade, e é isso que vai aparecer. que é um E aí vai repertório da aparecer Matrix, exatamente. que É, interfere no set. isso. Mas Uhum. outras pessoas. Mas uma parte disso até pode ser assim, ainda mais íntimo. Assim, às vezes pode ser por uma influência meio interna, então pode ser do set mesmo, às vezes é Uhum. intrafamiliar, mas assim. Mas de fato, uma grande parte disso é Matrix entrando, invadindo ali. Mas a maior parte das vezes, o exemplo que ele dá é assim: a pessoa vai, o jovem vai, prova, utiliza alguma coisa e não vivencia aquilo, o que ele vivencia de imediato não tem nada a ver com aquilo que a pessoa relatou. E as pessoas que relatam não têm. Se elas não têm mínima noção de como é também esse uso, essa sensação, o que acontece? Já começa a acontecer, ele fala, a possibilidade começa a acontecer um hiato já. Porque junto com isso, aí como vários autores vão apontar isso, assim, junto com isso, já está na adolescência, processo de transformação, mudança de planos, de pensamento, tentando construir uma identidade pessoal e tudo mais, assim, conflitos de valores. Diante de uma situação dessa, parece que os valores familiares, muitas vezes, eles parecem cair junto com vários outros, como fake news. E é uma fala de cuidado, um pai, uma mãe que está falando, olha, não use isso aqui vai te fazer, sei lá, tu vai ficar impotente, deformado, vai querer se matar. Pode falar o que for, mas é uma fala, é amor. É a forma como a pessoa consegue encontrar, aí a Matrix, dentro da estrutura, como é que foi educada, o que que tem de recurso, e vai falar, e vai fazer isso, tentando preservar, e aí o outro vai, prova, não vivencia isso, tem uma experiência muito diferente. O que acontece? Isso afasta e ainda acontece situações que vão para além disso, porque isso aí, muitos autores até trabalham com isso. Agora tem um nível que eu acho que o Andrew vai atrás mais especificamente, que diz respeito, por exemplo, com os psicodélicos, o fato de que aí, às vezes, não é só isso. É que aí a pessoa tem uma experiência muito potente, às vezes, muito. Calma aí, isso aqui é. Calma aí, exatamente. A experiência psicodélica tem uma experiência com alto potencial, ela fica encantada com esse alto potencial, isso produz mudanças visíveis, seu semblante, na sua empolgação, nas suas coisas. Essas mudanças são recebidas, e aí é o ponto que ele traz com os psicodélicos, às vezes, assim, com uma dubiedade. As pessoas que estão ali, essa mesma família, fica balançada. Não é, tipo assim, tipo, cara, ele tá relatando que tá tão bem. Ele tá tão bem assim. Aí esse papo que costuma acontecer do sair da Matrix, etc, sabe? Porque junto do papo tem uma coisa. Normalmente está bem porque caiu uma ilusão. Normalmente está bem porque esse mundo idiota de que vocês todos ainda continuam, papai, mamãe, tudo sei lá, é uma ilusão. Eu estou vendo uma verdade melhor, maior. Eu tô não sei o quê. E isso, às vezes, deixa essas pessoas numa dúvida entre o que vem de resposta. Tá maluco, tá tomado pelo. E esse discurso ele é muito alimentado, e aí encaixa facilmente a droga, ela tá deixando o cara totalmente maluco. Não sei o quê. E uma certa dúvida. E isso ele fala, angustia, uma certa dúvida sobre, caramba, será? Será que essa pessoa, será que ele tá, eu não sei o que fazer com isso. Porque a sensação normalmente acontece com um pouco nessa empolgação, disso tudo, toca as pessoas, aquilo que já era medo, ela pensa, poxa, eu não tenho coragem de fazer isso, será? Será que aconteceria isso? Mas, tipo, mas para algumas pessoas isso pode assustar mais ainda, ao invés disso ser o convite, também pode acontecer de acordo com como as pessoas consigam também comunicar isso. Aí tem a ver justamente, novamente, com a estrutura que há ali. Aí, novamente, é a Matrix. Aí mesmo na família. Porque aquela estrutura já contempla uma abertura, já contempla a possibilidade de vamos te ouvir, vamos possível. Porque tem isso. Tem o cara, né? Já atendi essas situações em que eu tive que atender a pessoa já numa emergência psiquiátrica e resgatar a partir de uma internação que foi a reação que fizeram num estado psicodélico, ter tomado a substância e ficado mais tempo do que esperavam naquele efeito. Foi compreendido, a própria pessoa compreendeu, inclusive, a iniciativa que tomaram de levarem a pessoa para o cuidado, mas isso em si ser traumático, nem necessariamente pelas perversões manicomiais, mas assim, pelo simples desconhecimento e da própria abordagem padrão para outras situações aplicadas de uma forma inadequada para uma experiência psicodélica, resultam numa pessoa que, diante de uma experiência que estava relatando importantes insights sobre espirituais, sobre si e tudo mais, a resposta é ser internado. Ser internado, medicado e acabou, e Uhum. não tem opção. Sai da Matrix,
Mas a Matrix, assim, não sai da pessoa, porque volta Sim. e toma conta. Porque aí, diferente do que você perguntar da noção de Matrix, que eu falei do filme, diferente do filme, a noção de Matrix no filme diz respeito a um sistema de simulação no qual todos estaríamos mergulhados. A ilusão da realidade. Então, tem a ver com o mito da caverna do Platão, o Baudrillard pegou lá no Simulacros de Simulação para discutir exatamente um pouco essa questão de que maneira aquilo que a gente vivencia no cotidiano, no dia a dia, está permeado de ilusão. No filme Matrix, é chamado de Matrix. E o mundo real, que o filme desvela ali, o deserto do real, são os corpos sendo sugados em sua energia, sem nenhuma existência própria. E aí eu diria, a Matrix, desse antes e depois, ela não é o sistema de ilusão, ela é o deserto do real e sua efetivação. Ela é exatamente o que se descobre para além. Pensa que tomou a pílula vermelha e saiu da Matrix. E saiu da Matrix e vira um red pill. Isso é sair da Matrix, se não dá licença, eu não quero nem papo com vocês. Agora, essa ideia de sair da Matrix, quando você vê o filme Matrix, ele oferece uma experiência, um formato, uma proposta de uma experiência completa do que seria uma pessoa estar na ilusão, ver aquele encontro com esse deserto do real ali e lidar como elaborar a partir dessas duas dimensões. Então, a nossa experiência aqui de quem vê o filme Matrix é no filme Matrix que aparece, que nos mostra o que seria o chamado deserto do real ali, como proposta no filme, o que seria para além do sistema de ilusão. E é nesse sentido que a Matrix, como a Beth Eisner propõe, e é como trabalho e tudo mais, ela diz respeito, então, a essa realidade que, ao invés de ser a ilusão, não, é o que se impõe, e que justamente ela vai se impor porque ela vai encarnar, vai atravessar o sujeito e vai dar destino para aquela experiência. Bom, Sandro, então você explicou para a gente, né, um pouco sobre essa complexidade da matrix, cultural, social, esses vários atravessamentos, né, que precisam ser levados em conta também na experiência psicodélica, que afeta a experiência psicodélica. E eu queria falar um pouquinho sobre pesquisa e chamar a atenção para dois pontos muito importantes que você trouxe no seu artigo. O primeiro que também me fez vibrar assim, de alegria foi ver sistematizado uma coisa que eu acho que é muito importante para ciências no geral, né, que abordam psicodélicos, que você foi colocando assim áreas de conhecimento e profissionais específicos para cada uma dessas camadas. Para dar conta dessa dimensão da Matrix, seria muito ideal que a gente escutasse as ciências humanas, né? Sociologia, antropologia, economia, os movimentos sociais, os povos tradicionais, né? Ancestrais, enfim, que esses conhecimentos fossem incorporados para essa leitura, né, dessa dimensão da Matrix. Do setting, você destacou esses saberes advindos das artes, né, produção, difusão musical, cenografia, extremamente importante, que eu acho que normalmente não é tão levado em conta assim, né? E também na clínica, que é o que a gente vê, né, da psicoterapia, mas não apenas, né, da psicoterapia individual, mas terapia comunitária, aromaterapia, enfim, essas áreas do conhecimento, né, que dão conta do setting. O setting você já trouxe, né, também aqui sobre o preparo individual, terapêutico, e a substância, que é o que já é muito centrado na substância, né, assim, é importante que tenha, sim, essas pesquisas sobre a substância, né, mais das neurociências. Importantíssimo entender que essa é uma parte, né, assim, que precisa ser investigada, que ela precisa incorporar todas essas outras dimensões e áreas do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a problemática do padrão ouro da pesquisa. Vou trazer aqui uma parte importante que você colocou no artigo sobre as emendas de drogas de 1962, né, que, por um lado, foi extremamente importante porque ela estabeleceu ali que antes de qualquer droga, né, qualquer medicação ser aprovada no mercado, a eficácia deveria ser provada por meio de ensaio clínico controlado. Isso foi um ganho, né, meio de qualquer coisa, né, assim, vender qualquer coisa falando que é cura, né, vendendo qualquer coisa falando que funciona, você precisa provar. Mas, por outro lado, essa emenda acabou separando de vez, né, esses braços farmacológicos e psicoterapêuticos da psiquiatria, né? E foi solidificado, então, esse status desse estudo controlado, randomizado, duplo cego, como padrão ouro, né, nesses testes de eficácia. E eu queria que você comentasse um pouco dessa problemática, padrão ouro, que é algo extremamente difícil de conseguir atingir, né, quando a gente está falando de pesquisa com psicodélicos, não consegue exatamente um placebo, né? Você não consegue o cegamento, enfim, o pessoal tá batendo cabeça com esse problema. E talvez a solução não seja tentar enquadrar mais ainda, né, as pesquisas para tentar suprir esse padrão ouro, né?
Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, que é uma grande questão, né, na ciência psicodélica atual. É uma grande questão, sim, e ela tem muitos níveis, assim, de debate, né, mas acho que tem um debate iniciando, assim, partindo desse, que a renascença psicodélica tem um certo predomínio na experiência atual do que sejam os estudos sobre a substância, o avanço nos estudos sobre a substância, o discurso muito centrado na substância. A gente tem que considerar também que a ciência, ela avançou muito. O lado tecnológico da ciência, que você consegue quantificar e medir na própria ciência, onde você consegue avaliar a própria ciência, por exemplo, a precisão, as ferramentas utilizadas, a confiabilidade. Com o desenvolvimento disso ao longo das décadas, o eixo que mais você pode observar, o eixo de estudo das substâncias, os mecanismos onde mais tecnologias se desenvolveram na ciência, ferramentas novas e muito principalmente ligado às neurociências, aos exames de neuroimagem, a possibilidade de você fazer os exames de neuroimagem são uma coisa muito importante em todo esse debate, assim, porque ele muitas vezes é o que traz para o visível, que chama evidência, fica evidente, fica visível ali alguma coisa que se diz e que de outra forma não há como se averiguar da mesma maneira, porque se você pensa uma ciência fundada na escuta, prática, não vou dizer a ciência, uma prática fundada na escuta com uma prática clínica, né, como no caso da psicanálise, análise, assim, é fundada basicamente num processo que toca a elaboração de sentido, você é um pouco mais complexo você chegar nesses critérios, principalmente quanto mais dimensões do ser humano você levar em consideração, mais difícil você vai chegar naquilo que é o que funciona essa ciência para os medicamentos, que é o ideal de purificação, que é a tentativa de Uhum. isolar a variável, isolar a substância, isolar, criar o princípio ativo e sintetizar. Isolar e sintetizar. Qual é a ideia? Não depender da natureza. É a possibilidade de uma second life virtual nas coisas. É o controle absoluto. A substância parece mais controlável quanto mais você faz isso. Então, mais se for sintético. A gente pode dizer que os estudos avançam muito nesse campo, e os estudos que avançam nesse campo das substâncias, normalmente, ou até mesmo os estudos ensaios clínicos ligados justamente ao que seria o padrão ouro da indústria farmacêutica, esbarram praticamente todos os estudos razoavelmente bem feitos vão chegar na mesma conclusão, que precisa de mais estudo, que é inconclusivo. Normalmente você pensa toda uma leitura quantitativa e que depois se diz que você chega no final e não é representativo. Aham. Principal forma é uma forma tenta reduzir em scores, tudo, mas depois você não pode generalizar também. Os problemas que são construídos em relação aos psicodélicos para esse campo de debate diz respeito aos problemas que você levantou. Cegamento, placebo, ou alguns. Como é que é a questão da substância? Mas principalmente cegamento e placebo, né? Assim, são bem discutidos. Só que o que acontece? Isso é dentro de um paradigma. A ideia do texto de trazer a incorporação da Matrix no paradigma psicodélico, se eu estou incorporando algo num paradigma, eu também estou ao mesmo tempo fazendo uma proposta de alterar alguma coisa. E a alteração que está sendo proposta é uma alteração de ênfase. Essa alteração de ênfase, uma das inspirações principais paradigmáticas, e aí não é paradigma no sentido estritamente científico, mas paradigma no sentido de paradigma de cuidado, como se usa no campo da saúde, é exatamente a redução de danos. A redução de danos, ela se contrapõe como modelo paradigmático ao modelo da abstinência. Ela basicamente propõe que se colocar a droga, a substância como um problema, botar entre parênteses, para se dar a ênfase e a atenção maior às pessoas que utilizam as drogas, aos contextos, ao que tem ali, como é que é a saúde dessa pessoa, a saúde integral do indivíduo, não é o uso de droga como problema a ser eliminado e acabou. Não, é o contrário, é a saúde do indivíduo. A pessoa pode usar droga e ter condições de saúde sensacionais, a pessoa pode não usar drogas e ter uma condição de saúde péssima e ir muito mal, a pessoa pode ir todas as suas combinações. E a gente chega nesse ponto, o uso de drogas em geral, novamente, diz respeito a essas instâncias que estão ligadas à sua estrutura da sociedade e ao posicionamento dessa pessoa na sociedade. Então, do ponto de vista da redução de danos como paradigma, como princípio de cuidado, em que, como diz o Antônio Nery Filho, eu não estou preocupado com substâncias, estou preocupado com pessoas, eu não trato, não trabalho para uma indústria, não lucro com isso, sabe? E aí tá falando de uma fala de um psicólogo, eu sou psicólogo também, trabalho com a matéria humana que está ali. O que acontece? Nesse ponto de vista, a substância, o eixo da substância, drug, como dizia o Zimberg, o principal desse eixo é entender uma coisa que às vezes também escapa ao senso comum, que está na base da farmacologia, ela até aprofunda bem, 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 e às vezes até bem demais que se distancia do senso comum, que é a natureza farmacon das substâncias, que é exatamente um certo grau de indeterminação do efeito que vai ser sempre condicionado a um conjunto de variáveis.
que faz com que qualquer bula de remédio que foi justamente porque ele passou por todo um padrão de pesquisas, que foi enumerando um monte de coisa e na última fase, na fase 4, foram vendo efeitos adversos do uso continuado. E aí você tem uma bula, e a bula diz para você efeitos adversos, praticamente qualquer bula que você for olhar efeitos adversos, você vai encontrar efeitos paradoxais, por exemplo, remédio para dor de Uhum. barriga que pode dar dor de barriga, remédio para, assim, várias vezes assim, ou em uso de sobredosagem, ou você lê, muitas vezes é isso, as pessoas se assustam. Lê a bula, porque lê ali e várias vezes a mesma coisa, porque pode, assim, é um remédio para dor de cabeça que dentre as consequências pode dar cefaleia. Como aí? Por quê? Aí você tem aquela equação básica, quando você fala da substância ser farmacon, aí tem a ideia básica do Hipócrates, né? A diferença do remédio e o veneno é a dose. Mas aí a gente entra numa outra coisa, assim. Essa é uma variação para a mesma substância que pode sim acontecer. Algumas substâncias, você varia a dose, ela varia, inclusive, de categoria de efeito. Né? Uhum. Assim, se você tomar uma cartela de aspirina, blá, blá, tchau. Se for fumar a quantidade de maconha suficiente para ter uma overdose, não tem herói para isso. Não tem herói que não tenha capotado muito antes e não tem, isso não tem overdose. Não é humanamente plausível uma overdose, a não ser, como em qualquer caso, a gente está trabalhando da natureza do ser complexo que é o ser humano e em sua idiosincrasia. É claro que sempre você pode encontrar, como há condições inúmeras, mas muito no âmbito da idiosincrasia. E no âmbito da idiosincrasia, a gente não faz política pública, não se faz cálculo estatístico no âmbito da idiosincrasia. Com aquilo que não é idiosincrático, que não é uma coisa rara, mas que assim, é representativo, é comum, o que a gente encontra é que nessa perspectiva que eu digo como paradigma, a droga importa muito entender essa natureza farmacon, que significava, né, para os gregos, assim, veneno e remédio, o mesmo termo. Por exemplo, alguns estudos vão mostrar que até mesmo antidepressivos, por exemplo, eles podem ter como efeito paradoxal produzir depressão. E tem influência, inclusive, também do meio, mesmo as substâncias que não são classificadas como psicodélicas, que são Uhum. aquelas que, especialmente, essas sim são paradigmáticas dessa natureza por causa do seu alto grau de inespecificidade. Como diria o Stanislav Grof, são amplificadores inespecíficos de estados de consciência. Então, sendo assim, é como falar que aqueles demônios que virão, os anjos, eles são amplificados de algum nível de experiência subjetiva possível. De alguma forma, a redução do controle egóico vai abrir um espaço para manifestações, contato, uma sensibilidade maior para fora, para a natureza, para o contato com outras pessoas, uma sensibilidade diferente, assim, outro nível de sensibilidade, e para dentro também, para essas características. E aí, então isso, no eixo da droga, estaria para mim, nessa leitura, nesse paradigma, basicamente a ideia do farmacon que vai se conectar, porque aí fora as características específicas do farmacon, que é exatamente assim, tá, porque assim, né, quando eu falo farmacon, não quer dizer que são todos iguais, né, tá, é remédio, veneno, coisa, portanto que não é simples assim, o que quer dizer, Uhum. ao contrário, é que tem uma potência paradoxal nas substâncias, que você pode se observar, como eu falo novamente, na bula das substâncias, você vai lá e vê, tem uma potência paradoxal nas substâncias, que ela pode ir para um lado, para o outro, o efeito pode ir para... E os psicodélicos, especialmente porque a maior intensidade que já foi percebida historicamente não é a alteração fisiológica. A alteração fisiológica aumentou a temperatura um pouco, aumentou o batimento cardíaco um pouco, nota-se que o pouquinho da substância também sai da atividade num período mais ou menos curto, embora os estudos tenham mostrado que como é que é o encaixe do LSD, por exemplo, nos receptores de serotonina, que eles ficam um tempo grudados ali, mas mesmo esse tempo é um tempo longo comparado com o mecanismo de outros medicamentos, algum processo assim de como é que ele fica grudado ali, gerando aquela duração mais curta do ponto de vista do que é um efeito, por exemplo, quando você vai pensar um efeito a médio prazo. Quando a gente vai falar em efeito terapêutico, a gente tem que Uhum. pensar, né, só no que a pessoa sente na hora, sentiu bem, mas Uhum. se isso é terapêutico, se ao longo do tempo você está melhorando, está sentindo melhor. E aí tem, esse é o eixo da substância, sim, tem a farmacologia, tem os estudos de neurociências, tem os estudos que vão na farmacologia, psicofarmacologia, tem todo um âmbito para estudar farmacocinética, farmacodinâmica, todo o processo de metabolização da substância, e tudo isso é importante para entender uma dinâmica de uma substância em comparação com outra, a partir desses estudos que vão comparar esse comportamento geral experimental dessa substância. No eixo do sujeito, no eixo do set, a gente tem talvez uma dos principais, a gente tem os terapeutas, sitters, psicólogos próprios diligentes de rituais que fazem esse cuidado. Ao fazer o Uhum. cuidado, deve fazer assim, um cuidado de preparar o sujeito, saber como está, que às vezes não faz o suficiente, mas que, por exemplo, no caso da terapia, você prevê
até num formato da psicoterapia assistida por psicodélicos, prevê, o psicólogo se encontre com essa pessoa antes, que tenha uma preparação, mesmo que ela não venha já de um processo clínico com esse profissional há um tempo, que seria mais típico de uma psicolítica, a pessoa está sendo acompanhada há um tempo com um profissional e de repente vê-se ali uma possibilidade de um uso de um psicodélico dinamizar algo naquela experiência clínica, não. O formato da psicoterapia assistida, como vem, muito pelo modelo da terapia psicodélica, a pessoa vai se preparar em algumas sessões para tomar a substância. Esse preparo, em geral, justamente isso, é terapeuta, muita gente psicólogo, clínico, dentro de alguma linha de psicoterapia, alguma forma de preparo que normalmente está nesse âmbito das pessoas que têm mais preparo dentro da cultura, dentro do que tem essa formação, por exemplo, para trabalhar com isso. E um problema disso tudo também diz respeito a que, na verdade, na prática, tudo isso às vezes tem sido feito por uma mesma pessoa. A maioria às vezes é psicólogo e a maioria das vezes é médico. Uma pessoa que tenta fazer tudo isso. E no set, exatamente, se o set é o cuidar do ambiente, eu converso com aromaterapeutas, eu converso com musicoterapeutas. A gente tem todo um âmbito de construção de ambientes, trabalhado com iluminação, cenografia, há todo um estudo da psicologia da percepção na construção de uma cenografia. Não é à toa que você Legal. faz um teatro, você vê uma Faz iluminação específica, o interessantíssimo cinema usa uma isso. iluminação específica. A galera usou, a cultura absorveu. Ó, como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. Peter Biskind. É um exemplo. A cultura absorveu a psicodelia. A psicodelia se espraiou, alguns elementos estéticos, por exemplo. E quem pegou isso? Justamente o pessoal do design gráfico, mudou os cartazes. E esse pessoal que preparava show do Pink Floyd, que preparava acid tests, o pessoal que fazia justamente um ultra cuidado de cenário. Como compor o cenário? E a gente tem cenários diferentes quando a gente não está falando nem de contracultura. Por exemplo, você pega um contexto do relato de usos terapêuticos distintos em modelos distintos, a gente tem também tem como Salvador Roquet projeções, vídeos projetados, assim, também, imagens, tem muita multiplicidade de estímulos, e tem o mais clássico. A eficácia simbólica do Levi-Strauss vai falar exatamente um pouco de como é que ali, os elementos xamânicos ali, na composição daquele processo, estruturalmente podem ser elementos que ajudam a compor a eficácia simbólica. Como é que alguns elementos que estão presentes ali nesse cenário, eles produzem ou ajudam a produzir os efeitos. Então a gente tem profissionais, por exemplo, a musicoterapia eu acho um campo importante, muito subestimado. Se a música ocupa um lugar tão importante durante as experiências, aquele momento da experiência é muito mais musicoterapia naquele momento. Por sorte, algumas pessoas conseguem lidar mais ou menos com isso, mas se você cuidar bem, que é mais ativo na condução, diz respeito à música. Elementos que normalmente são mais sutis para a gente também ficam, por exemplo, o aroma. É possível um trabalho em que a aromaterapia seja aplicada como cromoterapia durante o efeito. E na Matrix a gente tem justamente economia. A gente falou da cultura pro lado simbólico e tem o lado material. Tem o lado material e o lado imaterial. Tem o lado cultura, tem o lado, por exemplo, a estrutura da sociedade em relação ao machismo, a estrutura do racismo. Mas então é para mexer na sociedade? Sim, 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 sim. Isso aí, mexer na sociedade. Tem que olhar para isso. E por isso que é sociólogo, é antropólogo, é economista, que vai ajudar isso, é assistente social. E isso para pensar nesse nível, esse âmbito que eu estou colocando. Porque a filosofia vai pensar isso também. Na Matrix tem uma questão da forma como é trabalhado, que vai dizer respeito, de alguma maneira, ao fora. E ao fora no sentido, principalmente, de um recalcado no campo da produção científica psicodélica, que retorna como sintoma. Sintoma da produção, sintoma que acontece ali e que volta como? Um exemplo desse recalcado é a questão econômica, a influência da questão econômica. É a realidade econômica. Quando vem um monte de papagaio falar que tem que copiar o modelo lá de fora, que isso é sério. Porque a nossa reforma psiquiátrica, por exemplo, como modelo, é um modelo reconhecido mundialmente. Nós temos várias propostas que diz respeito à nossa realidade. A nossa realidade. Existe questão racial no mundo todo, em vários lugares. Mas, assim, é tão diferente o contexto histórico de como isso se dá nos Estados Unidos e que vai implicar termos, modos de lidar com algumas coisas, políticas. As questões lá são construídas, por exemplo, no campo dos psicodélicos, a gente pensa assim, o sistema de saúde. Estados Unidos, que produz uma parte considerável de estudos, que são supervalorizados aí, eles não têm o SUS, eles não têm um sistema de saúde, não se parece.
Não tem, é outra coisa, é totalmente diferente. E aí, os modelos, eles estão dentro disso, mas a análise é muito conveniente que não tenha um antropólogo das ciências para estudar isso, que não tenha um economista para fazer uma análise disso, e que isso tudo não faça parte do carro-chefe do estudo sobre como é que a gente pode pensar esse fenômeno aqui, tanto em relação ao que vai ser proposto como modelo de terapia, como aquilo que é proposto como modelo de cuidado à sociedade, porque independente de se propor terapia, como está acontecendo, as pessoas já estão usando. As substâncias circulam na sociedade. Essa sociedade está preparada? De que forma? Qual é o preparo? Na Matrix, o que tem sido feito? Como é que a Matrix se alimenta isso? Assim, o que tem sido feito? Porque o que a gente percebe, por exemplo, no campo da redução de danos em contexto de festa, que eu pude testemunhar vivo mencionando, era uma transição de um impacto inicial, de muita rejeição, de muito estranhamento com a novidade, e que muitas vezes com preconceito, com dificuldade de receber aquilo, de entender, de receber, para uma coisa que ao longo de poucos anos foi se tornando, nesse contexto, e sempre foi no campo da redução de danos, mas percebendo, até num contexto de festa, assim, sendo proposto aos poucos, foi sendo observado ali a criação de uma cultura de cuidado. O que é a cultura de cuidado? As pessoas já estão cientes, entendendo melhor essa dinâmica dos danos, entendendo melhor a redução, entendendo melhor da substância, entendendo melhor de como cuidar. E é como cuidar o quê? Qual substância tomar e qual não tomar? Também faz testagem, seleciona, mas mais do que isso, qual cuidado tomar com essa substância, com qualquer substância, com toda substância? Qual cuidado tomar quando você vai para festa? Cuidado tomar com seu copo? Cuidado tomar com o seu corpo? Cuidado tomar com alimentação, hidratação? Como procurar? E as pessoas vão, com o tempo, que eu percebi, logo antes da pandemia, em poucos anos que eu estive atuando ali no redução de dano no contexto de festa, uma mudança que era exatamente de pessoas chegando, passando mal, e outros zoando, e outras estranhando, ou não chegando, ou para pessoas chegando e conversando com a gente. Cara, atendi fulano ali, meu amigo passou assim, eu fiz isso, fiz aquilo, tá tudo certo? Pô, foi legal? Ah, olha, como é que é? Chegando pra gente pra conversar. Eu quero ficar aqui conversar um pouco, entender. Como é que é o meu amigo meu? Uma vez aconteceu um negócio assim, era assim, essa, pô, eu fiz certo. E a gente começa a reparar Legal. quanto mais gente pergunta, a prevenção tá acontecendo, o nosso trabalho de SOS, ele diminui. E o objetivo é esse. Uhum, Porque qualquer trabalho uhum. voltado para a saúde deve ter uma ética de extinguir-se, né? De não ser Sim. necessário, de não ser necessário. Enquanto for necessário, sim. É preciso, inclusive, valorizar esse trabalho, que o trabalho de redutor de danos seja valorizado, reconhecido, mas, ao mesmo tempo, não é um trabalho para se produzir uma indústria de realimentação, porque com o tempo a ideia é que ela se torne menos necessária, no sentido de que cada vez mais se tornando um elemento da cultura, esteja mais presente e previna mais coisas. O que não quer dizer que vai se tornar totalmente extinta, porque Uhum. exatamente que na sua base está o cuidado. E sempre vai haver pessoas que vão demandar cuidado, e essa cultura do cuidado são importantes. Para mudar uma legislação, um país, você não muda a legislação de drogas sem mudar a percepção social disso. Não dá certo, vai Sim. ficar forçado, não acontece. Existe uma coisa que é lei, outra que é jurisprudência, que é como é que as coisas acontecem. E a cultura. No Brasil, a gente tem muito isso, a lei que pega, que não pega. A forma que vai ser aplicada ou interpretada. A própria determinação que teve agora, 40 gramas, 6 plantas, e como é que, por enquanto, na prática do dia a dia dos policiais, não pegou. Não pegou, não, protocolarmente assim, não alterou nada na rotina dos procedimentos. E isso é importante considerar, quando não é pior, como aconteceu na própria lei de despenalizar o uso. Teve como resultado não proposto claramente inicialmente, com o tempo penalizou o uso e aumentou a pena por tráfico. Uhum. Imediatamente, curiosamente, pô, legal, despenalizou o uso, mas a quantidade de pessoas que foram presas acusadas de tráfico, e agora elas têm a pena maior ainda, população é essa, de que maneira isso reflete características, e essas características da Matrix, elas são importantes. Esses projetos de pesquisa, os projetos de desenho de que falam, vem de um programa de tratamento, um projeto assim, esse formato privado, ele é sempre, a meu ver, o que eu chamo assim, quando não é só a balinha, a substância mágica, fala assim, aqui tá aqui a substância, é uma balinha numa embalagem maneirinha, com um negocinho, com um pompom, com não sei o que lá, não sei o que lá, mas continua sendo um produto entregue com, o meu diferencial, esse aqui o meu dura mais, o meu vai começa antes e termina depois, mas continua sendo um produto fechado com uma característica totalmente de produto, enquanto a Matrix, ela diz respeito àquilo que escapa a essa proposta de controle de setting, de controle dinâmico, então ela vai, na verdade, trabalhar com a Matrix é trabalhar também com a abertura, a criação, porque você está no âmbito da política, você está no âmbito da transformação. Você está no âmbito de que as coisas estão em luta, a política está sempre em processo. Sempre em Uhum. processo. Então, daqui a pouco anda para frente, anda para trás, daqui a pouco avança fácil. E pensa, poxa, a gente tem os ciclos, as coisas vão. Tem uma coisa que é como construir ferramentas que conciliem o que a gente tem
de delimitado com aquilo que precisa manter dentro do não delimitado, que é, por exemplo, isso, essa abertura em que vão entrar as questões políticas. Então, ou seja, no âmbito, a Matrix, como foi colocado ali, você falou assim que foi legal no texto, né, eu ter trazido esses pontos, mas até é importante dizer que eu não propus nenhuma categorização, até seria uma coisa possível de se fazer exatamente um trabalho sobre isso, sobre assim, pensar quem cuida do que nesse paradigma, vamos dizer assim, quem que pode assim, fazer essa discussão, aprofundar essa discussão. Não foi isso, eu trouxe exemplos ilustrando, mas justamente para trazer um pouco que assim, em que nível se dá esse debate, por exemplo, no âmbito da ciência, no âmbito da produção de conhecimento, no âmbito das ciências estabelecidas. A gente tem uma discussão na questão de ser ou é ciência, ou é negacionismo, ou é anticiência. Não, não é isso que está em questão. A gente está falando de ciência. Quando eu critico a limitação do paradigma biomédico, é a limitação desse. Usando um princípio da ciência. Só se eu supero uma ciência, quanto é melhor. É limitação. Ponto e acabou. É limitação. Não, na ponta. É maneiríssimo. Eu não me proponho, com outro paradigma, a estudar a farmacocinética, nem a farmacodinâmica. Não é com outro paradigma que eu estou propondo estudar mas eu estou dizendo que farmacocinética e farmacodinâmica não dão o resultado, não dizem, não transformam. E outra coisa, eficácia no sentido farmacológico, terapêutico, que é a quantidade de receptores-alvo atingido por determinada substância, não se traduz necessariamente como uma relação direta matemática entre resultado quantitativo e qualitativo. Sim. Não à toa, até mesmo na máxima da diferença é a dose entre remédio e veneno, no mínimo isso. No mínimo você passa, o mínimo mais simples de todo eu te digo, se você tomar demais, você vai passar mal. No mínimo. Essa correspondência, ela não é direta e os efeitos eles são dependentes de inúmeros fatores e as experiências, não só os efeitos sentidos, como os de médio e longo prazo. Uhum. Sensacional, Sandro. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Chá Psicodélico. Vou deixar o link com esse artigo e com outros artigos seus aqui na descrição do vídeo, para quem estiver assistindo, quiser ler esse material, vale muito a pena. E é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, muito obrigado. Bora expandir a consciência. Até a próxima. Bora. Pera, que eu tenho um recado super importante. Tá chegando aí o 2º Congresso Brasileiro sobre Psicodélicos, Integração, Acesso e Regulação, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. E melhor, completamente gratuito. Para mais informações, acesse o site www.associaçãopsicodélica.org.